Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Graça Dilma e esse é o Pod Prático, o podcast do curso prático. Para você que sonha em ser um prático de navios, os exercícios práticos incluíram gratuitamente os simulados práticos, um serviço pioneiro prestado por nós há quase 10 anos, com um diferencial, que as provas são aplicadas presencialmente no Rio de Janeiro, além de serem disponibilizadas também de forma online, com um gabarito comentado e a correção gravada. Nenhum curso do mercado oferece simulados presenciais com essa frequência. A turma já deu início, gente, no início de março, no dia 9 de março. E se você deseja contratar esse serviço, entre em contato conosco. E dando continuidade também à série de simulados semestrais na modalidade presencial, informamos que as datas 29 de junho e 7 de dezembro ocorrerão os nossos super simulados. A prova é elaborada, aplicada e corrigida presencialmente no Rio de Janeiro pelos melhores professores da nossa equipe. E a participação é condicionada à inscrição prévia e disponibilidade também de vagas. Portanto, guardem essas datas, reserve a sua passagem aérea e acompanhe os nossos canais de comunicação e as nossas redes sociais. Nós estamos aqui para te auxiliar a melhorar ainda mais nos seus estudos e chegar no seu objetivo final, né, Tiago? Que é passar por tão sonhado processo seletivo de prático de navios. Não se esqueçam também, gente, de curtir e compartilhar os nossos conteúdos e nos sigam também nas nossas redes, nossos canais, né? No YouTube e Spotify. Tiago, é contigo agora. O tema de hoje é a dificuldade de manter algumas revisões, né? E estabelecer um ciclo de estudo eficiente. Como podemos fazer isso? Nos ajude, Tiago. Legal. Bom, Boa vamos lá. tarde. Bom dia, boa tarde aí quem estiver Boa assistindo, tarde. ou quem assistir depois, né? Mais uma vez estamos aí junto aí nesse Pod Prático, falar mais um pouquinho sobre algo extremamente importante que você precisa saber dominar na sua rotina para que você tenha eficiência, né? Sentar para estudar não é simplesmente, né, hora de bunda na cadeira, é sentar e fazer ali achando que isso vai dar resultado. Na verdade, isso é o que menos dá resultado se você não tiver muitas outras coisas ali amparando e suportando esse processo, e um dos grandes pilares é justamente a gestão eficiente do seu tempo. E isso passa, né, dentre outros fatores, a gente já conversou em outros episódios, ainda conversaremos em outros aí pela frente, a gerenciar corretamente o teu ciclo de estudo e como você utilizar o teu tempo da melhor maneira, né, para fazer um ciclo de estudo eficiente, que realmente funciona, e dentro desse ciclo de estudo, encaixar as revisões, porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade entre quando que eu estudo, quando que eu faço revisão, quando que eu resolvo questão. Às vezes a pessoa fica com medo de estar estudando muito e revisando pouco, ou revisando muito e estudando pouco, e não sabe quando vai resolver Exato. questões, quanto tempo resolve de questões. Existe muita insegurança da maioria dos candidatos em qualquer concurso público, né? Eu já percebi aí isso ao longo dos últimos 10 anos, em querer uma fórmula ou querer algo engessado a ponto de acreditar que não tem que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que fazer X, Y, Z de horas, tem que fazer revisão nesse exato dia, nesse exato momento, e não é bem assim, né? Então, a primeira coisa que eu posso dizer já nesse episódio, quando eu falo como fazer um ciclo eficiente de estudo que realmente funciona e dentro dele também encaixar revisões, o maior segredo é justamente não ter um modelo engessado. É você não se preocupar com algo que outra pessoa vai te falar, não, ó, tem que fazer assim. É o que eu sempre digo, quando se trata de aprendizagem, se alguém disser tem que ser assim, só desse jeito, só Já desse começa errado. meu método, tá errado. Porque a partir do momento que a pessoa ela colocou isso como algo igual para todos, isso vai dar problema. Tiago, vamos esclarecer. Tem diferença de um ciclo de estudos e um cronograma de estudos ou as duas coisas são a mesma coisa? Legal. Na prática, talvez depende de como a pessoa está dando esse nome. Ela está criando essa nomeação aí para uma coisa ou outra. Na teoria, quando a gente fala ciclo de estudo ou cronograma de estudo, existe uma diferença, tá? O ciclo de estudo, né, o famoso ciclo de estudo que a gente escuta aí no mundo dos concursos hoje, ele é criação, né, de um grande amigo meu, inclusive já fizemos um podcast junto com o Alexandre Meirelles. Ele é o pai do ciclo de estudo no mundo dos concursos públicos, ele que trouxe Legal. isso. Hoje ele é fiscal também do ICMS São Paulo, ele é muito conhecido, professor em outros grandes cursinhos, já palestrou em muitos podcasts, em vários lugares. Ele é o criador desse ciclo, ele começou a difundir isso
E aí, juntamente com ele na época, o William Douglas depois também veio falando sobre o ciclo e tudo mais. Qual que é a grande diferença entre você falar que tem um ciclo de estudo ou um cronograma de estudo? O cronograma, normalmente, quando a pessoa cria, ela estabelece dia e hora para aquilo em questão de datas. Então, assim, dia 2 eu vou estudar isso, dia 3 eu vou estudar isso, quarta, quinta, sexta eu vou estudar isso. Tá, Ela meio que vincula o dia do estudo propriamente dito, se é uma segunda, uma terça, uma quarta, dia X, Y, Z, a uma entendi. determinada carga horária e determinadas matérias. O ciclo de estudo, não. O ciclo de estudo, ele é dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, por exemplo. Aí o dia 8 volta a ser o dia 1. Você vai ter que rodar esses 7 dias. Não interessa se Uhum. vai levar 7 dias ou se vai levar 12, se vai levar 10, se vai levar 11. Porque às vezes naquele dia você estudou menos, aí no dia seguinte você volta da onde você parou. Então, o ciclo de estudo você não tem nenhuma quebra. Você vai ter que fazer até chegar no final para voltar para Entendi. o dia 1. O cronograma, às vezes a pessoa fala assim, nossa, ontem eu tinha que ter estudado meteorologia, não consegui estudar. Ah, mas a matéria de hoje é arte naval e normas. Eu vou estudar arte naval e normas e deixa para trás meteorologia. Quem segue um cronograma, às vezes cria esses buracos. Quando é ciclo, não. Espera aí, eu não estudei ontem, É então contínuo, então. eu vou estudar primeiro meteorologia, para depois estudar talvez só normas hoje, aí eu vou pegar e vou jogar para amanhã arte naval, e aí a pessoa ela vai rodando o ciclo sem interrupção, sem buraco, até finalizar, ainda que tenha um pequeno atraso, ou até mesmo antecipação. A pessoa se programou para fazer em 7, teve um dia que ela estava muito bem, estudou menos, terminou em 5. Beleza, começa a rodar o ciclo de novo. Então, essa é a grande diferença na prática. En- Então, se esse aluno tem uma rotina imprevisível, esse ciclo de estudo funciona para ele também. Então, quando ele não conseguir estudar, ele vai passar, né? Então, se eu Sim. deveria ter estudado meteorologia ontem, não consegui estudar hoje, na próxima oportunidade que o aluno tiver, ele vai estudar meteorologia, é isso? Isso, ele sempre vai começar da onde ele parou. Ele nunca vai furar. Tá. Cronograma não, a pessoa às vezes cria pelo dia, né? Dia 2, por exemplo, hoje, dia 15, segunda-feira, matéria tal, dia 16, e aí quando fura, a pessoa acaba se frustrando, deixa para trás, aí perde controle. Então, por isso que a gente tende a levar mais a linha do ciclo de estudo. Não se preocupe com o dia da semana, não se preocupe com a data, se preocupe em criar um ciclo que você vai ter que passar por ele e você vai fazendo ele sequencialmente, ainda que você às vezes tem um atraso ou antecipação. E como que o aluno pode avaliar se ele está sendo efetivo mesmo nesses ciclos ou não? Se ele está Legal. correspondendo, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Já respondendo um pouquinho também assim, qual que é o ciclo que realmente funciona, né? Quando as pessoas perguntam, qual que é o ciclo de estudo que realmente vai funcionar para que eu consiga estudar com qualidade? Especialmente em Uhum. concursos de longo prazo, como a praticagem, como alguns físicos estaduais, como aconteceu com a Receita Federal, aí, que foram quase 10 anos sem concurso, outros físicos que também, às vezes, já demandam 2, 3 anos até a possibilidade do próximo concurso. O ciclo que realmente funciona é aquele ciclo que vai funcionar para que você consiga estudar de maneira consistente. Esse é o primeiro requisito. Se você cria um ciclo de estudo que você não vai conseguir manter aquilo de maneira consistente a médio e longo prazo, ele já é um ciclo ineficiente. Quando a gente fala de pré-edital. Porque a gente não está falando em se matar de estudar 30 dias, 40 dias, 60 dias até uma prova. A gente está falando de estudar todos os dias durante meses, talvez durante anos, de maneira consistente. Então, você Tá. primeiro tem que olhar para a sua vida, ajustar a sua vida, para identificar quantas horas por dia eu teria hoje que de forma consistente, praticamente todo santo dia, a não ser que aconteça algo muito imprevisto, eu consiga me manter estudando. Nossa, hoje eu consigo somente 2 horas por dia fazendo isso, 3 horas, uma hora Então, e meia, cada, 1 hora. cada aluno, Thiago, precisa se autoavaliar e perceber qual é a sua rotina. Então, esse é o Sim, início. a Porque eu rotina fico de vida é imaginando mais importante, em primeiro lugar. um aluno iniciante. Então, quando ele começa a fazer os ciclos dele, ele precisa ter atenção nisso. Então, ver quantas horas por dia ele tem, como é que é a rotina diária dele, qual é a disponibilidade de horários, né? E Sim, seguir nessa linha. sim. Porque às vezes o aluno ele quer estudar muito, mas ele tem que entender que você não tem só um ciclo de estudo para fazer a partir de hoje, porque você quer estudar o máximo que você puder. Você tem uma vida, você tem trabalho, você Exato. tem obrigações, você tem tarefas, rotinas. Você primeiro tem que ajustar a tua vida para ver dentro da minha rotina de vida
quantas janelas de tempo eu tenho disponíveis ao longo da semana para me dedicar aos estudos. E aí você ajusta a tua vida, dentro da tua vida você encontra esses momentos, e aí sim você vai encaixar o estudo nesses momentos. Então esse é o ponto fundamental. Por isso que o ciclo que realmente funciona não é um ciclo de 3 horas, um ciclo de 4, um ciclo... Não, às vezes para uma pessoa vai ser inicialmente, de novo, para que você mantenha a consistência, que é o que mais importa, muito mais do que a quantidade ou a intensidade. Sim. Você talvez vai ter no início 1h30, 1h45, 2 horas, 2h15, 2h30, 3, vai depender de cada um. Então, esse é o primeiro pré-requisito. Tá. Entenda quantas horas você precisa por dia para criar o hábito de estudar de maneira consistente e que você também tenha qualidade. Ou seja, estudando sem prejudicar o teu sono, sem prejudicar, parar de fazer atividade física, tudo Sim. isso tem que estar na tua rotina e você vai ter que começar a criar essa rotina sustentável de estudo. Esse é o primeiro requisito, a E quando sustentabilidade do ciclo. nós sabemos que na praticagem existem, né, alguns módulos ou matérias, e dentro dessas matérias, eu acho que na área fiscal também exista assim, dentro das matérias existem outros assuntos dentro dessa matéria, né? Também você precisa ciclar, né, essas matérias. Como é que Sim. funciona, Tiago, para você não desperdiçar o seu tempo, mas conseguir estudar, por exemplo, que você deu o exemplo de meteorologia, né? Dentro de meteorologia existem vários aspectos. Como é que a gente faz para ciclar essa parte também? Legal. Então, assim, primeiro o aluno ele identifica quantas horas ele tem de estudo por dia. Pô, eu vou conseguir estudar, vamos botar em 2 horas. Eu vou conseguir estudar 2 horas de maneira consistente. Legal, show de bola. Segundo, quantos dias da semana você vai estudar? Eu vou definir, eu vou estudar de segunda a sábado, eu vou estudar de segunda a sexta 2 horas, e sábado um pouco mais, eu vou estudar de segunda a domingo. Eu não recomendo, né, estudar todos os dias, principalmente pré-edital, de segunda a segunda constantemente. Pelo menos um dia você tem que deixar de folga. Domingo, sábado, sexta, o dia que você preferir. Os outros dias você cria ali um ciclo. Então, primeira Tá, coisa, define a carga horária. Segundo, define quantos dias você vai estudar. Terceiro, define quais matérias você vai estudar. Não adianta você falar, vou começar a estudar para praticagem e vou estudar todas as matérias de uma vez. Impossível, tá? Qualquer uhum, concurso público. Não existe isso. O ciclo de estudo, ele começa isso para qualquer concurso. Você inicia com as matérias mais importantes, digamos assim, as que têm peso mais relevante, as matérias gerais, talvez, do concurso, ou talvez para a uhum, praticagem, a depender da necessidade do aluno, as matérias mais fáceis para ele começar a entrar nesse mundo, a começar a entender. Então, a uhum. identificar ali 2 a 4 matérias inicialmente que ele vai começar estudando, tá? Com 2 horas por dia, eu já escolheria entre 3 a 5 matérias. Iniciar com 3 a 5 matérias para rodar o ciclo dessas matérias. E aí você criar o ciclo, você sentar e falar, não, beleza, então eu tenho 6 dias, de segunda a sábado, eu vou estudar, eu vou começar estudando com 5 matérias. E você escolhe, vai ser arte naval, meteorologia, as normas da praticagem, e mais alguma matéria, e mais uma ou duas. Você escolhe e você vai começar. Então, segunda-feira vai ser essa e essa matéria, terça vai ser essa e essa, quarta essa e Entendi. essa, quinta, sexta e sábado, por exemplo. E você vai rodar o ciclo a cada 6 dias, ou seja, a cada semana você vai rodar o ciclo. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. De novo, às vezes, para um aluno, se ele quer começar bem do básico, ele vai começar com 3 matérias, ele vai rodar o ciclo a cada 3 dias, 4 dias. Às vezes o aluno que já está mais avançado já vai ter 7 matérias, 8 matérias e vai rodar o ciclo a cada 15 dias, cada 14 dias, cada 20 dias. Então, de novo, é uma questão de você entender, primeiro, qual que é o teu nível de aprendizagem. Você está no início, você é o intermediário, você é avançado, você não sabe nada, já sabe um pouco, você já está na parte de lapidação de estudo e você vai ajustando isso, tá? E aí você vai começando a criar essa rotina e como eu sempre digo, não existe a rotina perfeita para sempre e não existe acertar isso de primeira. Toda semana, todo mês, você vai ter que olhar para o seu ciclo, ver se está legal, se não está. Você tinha perguntado como é que o aluno ele consegue avaliar se ele está fazendo isso bem ou não. Basicamente por duas métricas. Métrica número um, ele percebe que está avançando nas matérias de uma maneira mais ou menos proporcional. Então, pô, se você Uhum. tem 5 matérias e você está avançando demais em algumas e muito pouco em outras, você vai ter que ajustar essa carga horária para você tentar nivelar um pouco. Porque quanto mais você conseguir crescer mais ou menos parecido, mais rápido você está mais preparado nessas matérias, consegue incluir mais matérias do Sim. ciclo.
Então, se o teu crescimento ele está mais ou menos proporcional. E segundo, o teu desempenho, resolvendo questões, fazendo revisões, principalmente resolvendo questões que você vai ter que resolver desde o primeiro dia de estudo, em toda a sessão, em todos os dias do ciclo, você precisa ter questões sendo resolvidas sobre o que você está estudando, utilizando, né, os bancos, né, de questões, você sempre ter ali para fazer esse trabalho junto com a teoria, você ir analisando o teu desempenho. Pô, se você está estudando e o teu desempenho está ali de 60, 65, 70% para cima, legal, você está tendo uma boa retenção inicial, as suas revisões estão funcionando, você está interpretando bem, você está aprendendo. Ao longo do tempo, isso vai melhorar. Agora, pô, estou Uhum. estudando, estou me dedicando muito, ou parece que eu estou aprendendo muito, e vou resolver questões e acerto 30, 40, 50%, Tem algo de errado. legal, tem alguma coisa errada no estudo. Talvez você não esteja Aham. estudando de verdade com qualidade. Então, esses são os dois maiores critérios. Avanço nas matérias de maneira proporcional para ter um Uhum. equilíbrio no ciclo e desempenho crescente e minimamente bom ali pós-estudo para realmente você identificar que o teu processo de aquisição, né, porque a consolidação da memória ela vai acontecer depois, ao longo do tempo, ao longo das revisões, mas a aquisição do conteúdo está funcionando e você está conseguindo acertar questões inicialmente. E se eu pegar, por exemplo, um aluno que já está no processo mais tempo, os exercícios que ele faz durante o ano, os exercícios também são considerados revisão ou não? Sim, sempre, tá? Todo momento que você tiver algum contato com a matéria, seja a forma que for, para se recordar de algo que você já estudou, isso é revisão. O Tá. cérebro ele não entende que revisar é só quando eu leio um resumo, revisar é só quando eu faço um flashcard, revisar é só quando eu vejo uma questão ou quando eu leio minhas marcações. Revisar para o cérebro é rever algo que ele já viu. Ponto. Não interessa como isso vai ser. Se vai ser num vídeo, se vai ser num texto, se vai ser lendo uma marcação, se vai ser resolvendo questão. Então, qualquer forma que você reforça o conteúdo que você já estudou é processo de revisão, sempre, tá? E, inclusive, resolver questões está entre Também as é. melhores formas, né? Ou se não, uma das duas ou três melhores formas de você fazer revisões por meio de No, questões, que é o no, efeito teste. É uma das formas mais fortes de você consolidar a memória a longo prazo. no capítulo passado, a gente até comentou um pouco, né, a respeito de revisões, e eu queria saber de ti, né, até para alguns alunos que estejam ouvindo a gente hoje, você fez um ciclo. De quanto tempo você tem que revisar essas matérias a curto prazo e a longo prazo? Porque eu sempre me confundo nisso. Eu Legal, creio que show. muita gente pode se confundir nisso também. Sim, sim. Existe aquela famosa curva do esquecimento, né? Que se propagou muito no mundo dos estudos, a curva de Ebbinghaus, que é 24, 7, 30, 60 dias, seriam essas quatro revisões essenciais para você consolidar alguma coisa. Essa Tá. curva ela não é científica, né? O Ebbinghaus ele era um psicólogo, ele estudou isso com ele mesmo, ele fez testes com ele mesmo. Então, assim, hoje o que a neurociência mostra é que essa curva ela tem um fundo de verdade, ela tem, de Uhum. fato, digamos que assim, na pior hipótese, é uma fórmula de bolo ali que vai funcionar mais ou menos bem para todo mundo. Mas Tá. não é provado assim, tem que ser desse jeito. De novo, isso é burrice. O Tá. que a neurociência diz hoje é o seguinte: os dois fatores mais importantes para você melhorar a sua capacidade de memorização de longo prazo é espaçamento e intercalação. São os dois maiores princípios hoje que a neurociência ela estuda e comprovou que se você tem espaçamento cada vez maior e intercalação do conteúdo, você pode aumentar em 40% ou mais a sua capacidade de memorização. O que é o espaçamento? É justamente você estudou alguma coisa hoje, você vai começar a criar um espaçamento cada vez maior nos momentos de revisão desse assunto, que seria mais ou menos o que a curva de esquecimento diz. Então, a primeira revisão ali em 24 horas, a outra vai ser daqui 7 dias, aí depois só daqui 15, aí depois só daqui 30 e assim por diante. Então, você tem um espaçamento e ele é crescente. E a intercalação é a ideia do próprio ciclo. Nunca estudar apenas a mesma matéria no mesmo dia. Sempre intercalar Uhum. um assunto, uma matéria com outra, e depois outra matéria, um assunto A com assunto D. Você mesclar matérias e assuntos, isso também fortalece a sua capacidade de memorização. Aí vamos ao espaçamento. Qual que é o espaçamento ideal? É 24, Sim. 7, 30?
Tem outro estudo que fala que é 25, 50. Você estuda, daqui 25 dias você revisa, depois daqui 50 dias. Tem o dia exato? De novo, não existe, tá? O que a neurociência diz é, cada cérebro vai aprender numa velocidade, mas todos os cérebros vão aprender melhor se houver o espaçamento. Então, quanto vai ter que ser esse espaçamento? O único tem um ou dois estudos que mostram que, de fato, ao longo das primeiras 48 horas é o momento mais crítico que, se você não tiver uma revisão, um contato com a matéria, você pode ter Você um pode altíssimo esquecer. grau de esquecimento, poder chegar Tá. até 80% de esquecimento. Então, o que eu sempre recomendo para todos os meus alunos? Olha, faz uma revisão de 24 a 48 horas todos os dias, o máximo que você conseguir. Então, pô, eu vou estudar segunda, terça-feira eu vou fazer uma revisão do que eu vi na segunda, estudo na terça, quarta-feira o que eu vi na terça, quinta-feira o que eu vi na quarta, uma revisão rápida sobre o que você viu no dia anterior. E a próxima, o que eu gosto de fazer com meus alunos é uma revisão no final de semana, de toda a semana, que seria mais ou menos a de Tá. 7 dias. Então, pô, todo dia você vai ter ali 15 minutinhos passando o olho no que você viu no dia anterior, só para dar aquela refrescada. No final de semana, você vai gastar um tempo maior para revisar toda a sua semana. Então, semana um revisa tudo a semana um. Aí estuda a semana 2. No final de semana 2 revisa tudo a semana 2. Final de semana 3 estuda a semana 3. E o final de semana 4, digamos que é o último do mês, por exemplo, você faz uma Sim. revisão de 30 dias, Geral. revisão do mês inteiro. Tá. Até hoje, para mim, a fórmula mais simples para você organizar suas revisões, você não se perde. Pô, todo dia eu olho o dia anterior, final de semana, a semana anterior, final do mês, o mês inteiro. Todo. E com o tempo, Isso você vai foi. perceber que isso vai ficar natural e vai chegar um momento que você vai. Aí, e depois dessa de 30 dias, você pode revisar daqui 60 dias, a cada 2 meses você revisa esse mês. Então, pô, sei lá, o mês de janeiro, depois você vai revisar ele só em abril. Aí o mês de fevereiro, Entendi. só em maio. E você vai criando isso. E De caso o novo, aluno tenha. pode falar. Perdão, Tiago. Caso o aluno tenha muita dificuldade numa matéria e aquela matéria seja muito cansativa, funciona também esse ciclo? Tu acha que ele tem que intensificar um pouco mais Perfeito. nessa parte da matéria? Que Sim, nem tu falou, para ele poder igualar o resto das matérias que ele tem percorrido durante o estudo. sim, legal. Pois é, esse é outro ponto é justamente o que eu ia falar. O que eu acabei de falar não é assim, não é método XYZ, não é o meu método, não estou dizendo faça assim e acabou. Sim. Funciona. É um direcionamento básico Sim. para você entender a lógica do espaçamento e da Tá. intercalação, para você ter um mínimo de organização nas suas revisões. Sim. Agora, pô, Thiago, eu comecei a perceber que eu estou aprendendo muito bem uma matéria, então eu vou estudando ela e essa matéria a cada 20 dias, a cada 25, a cada 30 dias eu decidi fazer um revisaço dela. E estou vendo que o Uhum. meu desempenho está crescendo. Ótimo. Se o teu desempenho está melhorando com você fazendo somente uma revisão a cada 20 dias, 30 dias, 15 dias, 10 dias, perfeito. Continua assim, ótimo. Agora, talvez tenha matérias que você vai falar, cara, essa matéria eu estudo, eu reviso 24 horas, eu ainda tenho dificuldade, faço de 7 dias, meu desempenho piora, não estou aprendendo. O que que eu faço? Continuo dando esse espaçamento muito grande? Você pode até continuar um espaçamento sem dar um crescimento nele, digamos assim. Ah, então eu vou fazer uma revisão agora a cada 5 dias, a cada 6, a cada 7, só dessa matéria. Vou fazer uma imersão, vou colocá-la mais no ciclo. Então, eu vou estudá-la mais vezes e vou revisar mais vezes no início. Vou resolver mais questões. E aí vem o que eu te falei. O ciclo que realmente funciona é justamente o aluno ter essa autogestão, essa autopercepção de quais matérias ele está bem e pode revisar cada vez menos e com cada vez mais espaçamento. Quais matérias ele tem mais desafio, vai ter que estudar mais e revisar mais e praticar mais. Quais matérias tem mais conteúdo, então a carga horária no ciclo vai ter que ser um É pouco maior. maior. Qual matéria ele está revisando a ponto de praticamente só resolver questões, não precisar mais ficar vendo a teoria, porque está muito tranquilo. Qual matéria ele vai ter que pegar nas revisões mais teoria. Isso vai sempre acontecer, não existe receita de bolo única para todo Sim. mundo e para todas as matérias. Vai ter essa variabilidade de acordo com a matéria. E o que que tu indica, Tiago? Normalmente, né, algumas leis, artigos, regulamentação, elas se modificam, né, durante essa trajetória, inclusive na praticagem, algumas coisas se modificaram ao longo dos anos. O Sim, aluno que ele já estava estudando essas matérias, né, esses artigos, leis, e elas se modificaram.
Como que funciona essa parte do ciclo? O aluno ele deve pegar toda essa modificação e estudar na íntegra, ou ele vai, assim, em partículas, né? Vai dividindo essas leis que se modificaram. O que tu Sim, indica? legal. Primeiro, eu acho que o aluno vai ter que, até com a ajuda dos próprios cursinhos, né? Primeiro olhar assim, tá, quais modificações têm relevância ou não? Porque às vezes você tem ali muita modificação, mas na verdade que você olha e fala, cara, isso vai ser relevante para uma prova, vão ser dois, Aham, três, quatro artigos, né? Então esse é um ponto. aham, Se for uma alteração muito pontual, é muito fácil pegar. Você pega ali a alteração, faz um destaque naquilo ali, vai no teu caderno, anota aquilo ali, faz um post-it com essa nova regra para você começar a ler aquilo ali de dias em dias, para você memorizar o que é agora, qual que é essa nova, né, esse novo texto ali daquela norma. Se você tem uma alteração que tem muitas coisas novas, o que normalmente eu faço, tá? Isso é o que eu faço quando tem uma alteração muito grande em alguma coisa que eu estou estudando e mudou muita coisa. uhum. Eu literalmente assim, eu pego o material que eu tinha sobre aquilo, jogo fora, digamos assim, jogo fora e pego um novo, sem nenhuma marcação, sem nada e estudo aquilo como se fosse do zero. Eu coloco na minha cabeça que eu nunca estudei aquilo e que eu vou ter que estudar aquilo do zero e entender aquilo do zero. Fica muito rápido, porque na verdade eu já sei muita coisa, mas o cérebro automaticamente ele fica muito mais atento a perceber essas variações, essas coisas novas que apareceram, a destacar isso daí. Então, Mas no ciclo você intensifica também, porque caso o aluno venha fazer algum exercício, a memória de longo prazo ele pode se lembrar daquele artigo passado, né? sim. Então, ele vai ter que reestudar, vai ter que fazer umas revisões daquilo. É como se a matéria, de novo, é como se a matéria nunca tivesse sido estudada, ela volta para o ciclo. Porque, por exemplo, se você pega aí uma norma que estava redondinha, o aluno ele já tinha estudado, resolvendo questões, estava só no Fácil para processo ele. de Aham, manutenção, estava só na sim, manutenção, só resolvendo questões de vez em quando. E aí tem uma alteração muito grande, ele vai ter que tirar essa matéria desse estágio de manutenção, trazer como se fosse uma coisa nova. Voltar a estudar duas, três vezes por semana, revisão de 24, 7, aí depois uma por mês, a cada 20 dias. Ele vai ter que trazer de novo como se realmente fosse algo novo, para justamente fazer essa limpeza cerebral, digamos assim, ou exato. conseguir girar a chave de perceber essas diferenças. Como é que funciona, né? Porque quando sai o edital da praticagem, eu creio que vai ser uma correria. Sim. Como que funciona essa parte dos ciclos, né, no preparatório do edital? Funciona. Tem muita gente que continua estudando da mesma forma como estudou, né? A Aham. gente até já comentou em alguns episódios, se o cara tem uma rotina saudável, tem um tempo de estudo mais dinâmico, ele pode seguir essa rotina. Mas nós sabemos que a grande maioria não tem, né? É bem desregulado. Às vezes a pessoa tem a possibilidade de estudar um dia, o outro não, e por uma questão familiar, né, a diária do trabalho, com a rotina da família, acaba desvirtuando um pouco o estudo do concurseiro. O Sim. que tu indica, assim, no pré-edital, como que funciona? É legal você manter um ciclo um pouco mais dinâmico de várias matérias, assim, pequenas, ou fazer um geralzão, assim, durante a semana? Tá. Então, vai depender muito de como você está, em que momento você está do estudo, né? Se Da você capacidade, então, de cada aluno. Precisa porque, ter por uma exemplo, autoavaliação novamente. sim, porque você conseguir gerenciar 7, 8 matérias no ciclo e aprender elas com qualidade, ou você já vai ter que ter uma base muito boa delas, ou você vai ter que ter uma carga horária muito alta. Porque se você falar que vai estudar Uhum. 2 horas por dia e colocar 8 matérias, você vai demorar muito tempo a rodar o ciclo, vai avançar muito pouco em cada matéria e não vai avançar, na verdade. Você vai crescer, tipo, centímetros em cada matéria e vai demorar muito tempo. Por isso eu falei, pô, se você estuda há pouco tempo, está iniciando, você vai começar ali com 3, 4, 5 matérias. Não, eu já sou aluno intermediário, tenho 2, 3 horas, já avançou bastante, consigo colocar 5, 6, 7 matérias. Sou um aluno muito avançado, já finalizei um monte de matéria. Aí vai chegar uma hora que você vai ter praticamente todas as matérias no ciclo e você vai rodar o ciclo talvez a cada 20 dias, né? Com calma, resolvendo questões, fazendo revisão. Então, vai depender muito do teu grau de conhecimento já das matérias, resistência física do estudo e tempo disponível. Esse é um ponto.
estudo pré-edital, ele é um estudo de longo prazo, é aquela visão de longo prazo. Você criar um ciclo com consistência, com tranquilidade, estudando com qualidade, construindo a base do estudo. Se você tiver, ou se você teve a oportunidade até hoje de manter um ciclo de estudo nesse formato, aí nos últimos anos, é aquilo, quando vier o edital, provavelmente a tua vida não vai mudar muito. No edital você vai simplesmente só lapidar os estudos, ver o que tem de novidade, vai ser um edital mais tranquilo, digamos assim, porque você não vai ter que correr para estudar um monte de coisa. Agora, pô, estou começando a estudar agora, do zero, né? Se a gente supor aí que daqui a meses ou daqui a um ano e pouco vem o edital, talvez você ainda esteja crescendo ali, ganhando, né, bagagem nas matérias e sai o edital e você vai ter uma correria um pouquinho maior. Aí você vai ter que Sim. realmente planejar o reta final de uma maneira mais, tipo, focar no que realmente importa, focar nos conteúdos mais importantes e esquece o resto. Porque senão você talvez vai querer estudar tudo, não vai ter tempo, vai se desgastar emocionalmente e vai acabar se prejudicando. Tiago, se nós pegarmos um. É porque eu sempre penso no iniciante, né? O iniciante, quando ele muda de área, a praticagem ela é muito específica. O que que tu acha que é pior, assim, a dificuldade maior que o aluno encontra quando se depara com a praticagem, né? Eu sei que é uma área diferente da sua de atuação, mas como exemplo que tu teve na área fiscal, Sim. o que que o aluno se depara no início que é mais difícil e complicado para ele? É a rotina, é o ciclo, é o empenho, são vários pequenos fatores, né? Mas o que que tu acha que é o que diferencial para o aluno iniciar, né, nessa parte do estudo? Legal. Olha, pelo pouco que eu conheço, pesquiso, né, até para o nosso podcast, né, acabei me inteirando um pouco mais, Sim, vendo o edital e entendendo um pouco do eu conteúdo. também. Eu acho que assim, o primeiro e maior fator, sem dúvidas, é o inglês, tá? Para mim, assim, sem sombra de dúvidas, o fator que mais trava as pessoas no início desse concurso vai ser o inglês. O inglês é uma dor universal no Brasil, né? O Brasil é Sim. o país que tem maior número de escolas de inglês do mundo e é o país que menos fala inglês do mundo, porque a gente tem esse sistema de ensino de inglês muito errado. Então, assim, acho que a primeira grande trava vai ser superar o inglês, conseguir aprender ali o básico para conseguir ler, né, as matérias em inglês, não só ler as matérias em inglês, mas entender as palavras técnicas, né, do mundo náutico, do mundo da praticagem, entender termos técnicos. Então, esse é o ponto um, né? Se você já não tem um inglês muito bom, você vai ter que ter um estudo paralelo do inglês em si, propriamente dito, Uhum. você pegar ali termos náuticos, você fazer um trabalho, até mesmo em cima do inglês técnico da praticagem. Não estou dizendo nem Sim. aprender a falar inglês, mas aprender o inglês técnico da praticagem, porque é uma É habilidade mais específico. que você Aham. vai ter que desenvolver, porque tem muitos livros, bibliografias em inglês, a prova pode vir totalmente em inglês, questões em inglês, você vai ter que ler o enunciado em inglês, interpretar, saber o termo técnico, o que significa, né, bow, o que significa stern, o que significa quarter, o que significa anchor. Então, assim, tem muitos termos em inglês que se você não souber, você não vai conseguir acertar uma questão, ainda que você saiba o conteúdo em português. Esse é o ponto um. E o segundo ponto que eu acho que o que é o maior desafio quando a pessoa entra para a praticagem e começa a olhar esse mundo é justamente a característica do conteúdo, que é tudo sobre navio. E é algo que, assim, a Sim. pessoa nunca viu na vida, a não ser que ela tenha sido da Marinha, se ela já teve algum interesse prévio em ser arrais, em ser mestre, alguma coisa assim. Então, assim, é igual, assim, eu tiro carteira de piloto, né? Eu estou tirando carteira de piloto privado de avião. A minha família é de piloto, meu pai é comandante aposentado, meu irmão é comandante aqui no Brasil. Então, assim, eu conheço muito a área da aviação, mas Sim. é exatamente o mesmo desafio. Uma pessoa que nunca viu nada de avião, começar a estudar para ser piloto privado, parece que, meu, é impossível entender sobre avião, é uma coisa, é outro mundo, é realmente um mundo completamente diferente, porque você estuda tudo sobre avião, meteorologia sobre avião, o PNA, que é a resistência, quando você estuda de avião, você estuda a resistência do ar. Sim. Então, assim, você estuda tudo igual de navio para o avião. A diferença é que aqui a gente está falando basicamente de ar, aqui a gente está falando de água. Tem que também tem grandes diferenças, por exemplo, em grau de resistência. Agora, esse é o desafio que é o número dois, que eu diria que concorre junto com o inglês. O aluno olhar para aquilo e falar, tá bom, é um conhecimento muito específico, que eu não vou usar para nenhum outro concurso da face da Terra, aqui no Brasil. Não Exatamente. consigo aproveitar isso.
eu vou me dedicar talvez 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando uma coisa que eu não posso usar para nada, a não ser esse concurso. E, ao mesmo tempo, eu vou ter que aprender muito bem, porque é um conhecimento muito técnico que você vai ter que se aprofundar bastante. Esse acho que são os dois maiores desafios. Porque depois sentar Bom, para aprender é igual para o cérebro, ele aprende, entende? sim. Se a gente puder recapitular, né, pelo menos três, assim, exemplos essenciais de um ciclo, que tu puder colocar para a gente de forma mais simples, não que não esteja simples, mas para que a gente fique, para que a gente fixa, né, Sim. possa fixar na nossa mente três exemplos, Thiago, de como fazer esse ciclo para a gente já iniciar, para a gente já acabar, né, finalizando na nossa nosso pod prático. O que tu pode nos orientar na parte do ciclo? Tá, legal. Então, primeiro, não queira estudar tudo de uma vez. Escolha ali de 3 a 6 matérias para iniciar e estudar bem essas matérias. Não é fechar essas matérias até o final, mas estudar bem até você incluir alguma outra matéria. Então, escolha aí de 3 a 6 matérias. Segundo, estabeleça uma carga horária que você consiga sustentar ao longo de semanas ou meses, que você consiga fazer aquilo com relativa tranquilidade, mas que tenha um determinado esforço, tá? Então precisa ter essa relação entre esforço e você realmente conseguir cumprir aquilo para você se motivar. Terceiro, crie intercalação das matérias. Nunca estude apenas uma matéria por dia. Ah, segunda-feira matéria A, terça-feira matéria B, quarta-feira matéria C. Não faça isso. Não estude apenas uma matéria por dia. Estude 2 ou 3 Tá. matérias por dia, pelo menos, intercalando essas matérias, tá? Então, faça o ciclo. Ah, segunda-feira, ou dia 1, matéria A e B. Dia 2, matéria C e D. Dia 3, matéria A e C. Dia 4, matéria B e D. Dia 5 matéria E e F. Dia 6 matéria B e C, por exemplo. Então, estabeleça um ciclo intercalando essas matérias ao longo dos dias. Escolha quantos dias você quer fazer o ciclo. Ah, eu vou rodar o ciclo a cada 5 dias, a cada 6, a cada 7, a cada 10. Isso o Estabeleça aluno quanto precisa tempo. avaliar exatamente sua Sim. rotina para E as encaixar revisões, nesse. cria o espaçamento. Cria espaçamento das revisões. O que eu recomendo? Pelo menos uma revisão de 24 horas todos os dias. Faça uma revisão no final de semana ou no último dia do ciclo. Se for um ciclo de 10 dias, no último dia do ciclo, faça uma revisão dos 9 dias que você teve. E a cada 30, 35 dias, você faz uma revisão de tudo que você viu naquele bloco de 30 dias. E você vai fazendo isso. Isso já vai ser uma receita básica até o aluno ganhar confiança e começar a perceber aonde ele vai ter que mexer no ciclo dele. Maravilha. Então não tem como o aluno se perder nessa parte, né? Sim, A dificuldade não há, não tem. Se você manter realmente esse ciclo, você consegue almejar a passar nesse tão sonhado sim. concurso de prático. Tiago, você, por favor, cita o seu Instagram, o seu YouTube, para que os alunos possam te seguir lá também. Legal. Bom, Instagram, thiagopereira.oficial1, né? Então lá você pode me acompanhar para aprender mais, né? Tem coisas que eu aprofundo mais sobre isso. Se você Exato. pesquisar no YouTube, meu canal, Três Pilares da Aprovação, lá, inclusive, tenho um vídeo, acho que de 40 minutos, que é realmente ensinando como fazer uma revisão. É um vídeo que tem, acho que está batendo mais de 600 mil views, porque realmente é um dos melhores vídeos que tem, talvez, se não melhor, como muitas pessoas dizem, onde eu explico de verdade como fazer revisões. Tem vídeo ali de quase meia hora também de como fazer um ciclo de estudo, uma rotina de estudo inabalável, onde eu explico tudo isso que eu falei e mais algumas coisas muito importantes com mais, né, com mais profundidade. Então, tem muito conteúdo gratuito disponível lá nos meus canais, tanto no YouTube quanto no Instagram, para ajudar vocês aí nesse processo. Maravilha, Tiago. Te agradeço a participação. E nós chegamos ao fim do nosso sétimo episódio do Pod Prático, o podcast do curso prático. Vocês sabem que qualquer pessoa pode se tornar um prático de navios. E os requisitos para o concurso você pode encontrar no nosso site, mas como tudo indica que o próximo processo seletivo será bastante concorrido, você vai precisar de um excelente conteúdo para estudar, e esse é o motivo do curso prático existir. É um curso pensado e preparado para você que deseja ser um prático de navios. Quero te agradecer, Tiago, novamente por mais esse episódio, essa contribuição aqui no Pod Prático. E para você que nos acompanhou até aqui, eu peço que ative as notificações, curta e compartilhe que os nossos conteúdos no YouTube e Spotify, e te convido também a conferir as nossas redes sociais e todo o material disponível que nós temos no nosso site. Por hoje é só. Obrigada, Tiago. Fiquem com Valeu, Deus obrigadão. e até o próximo episódio com mais informações aqui. Até mais, gente.
Valeu, até mais. Tchau, tchau.